Você que está me assistindo agora precisa saber de algo que pode mudar completamente a sua vida nos próximos dias. Entre o Natal e o Ano Novo, algo extraordinário está para se cumprir. Algo que Padre Pio profetizou há décadas e que pouquíssimas pessoas conhecem. Se você está sentindo que sua vida está sem rumo, que as dificuldades não param de chegar, que parece que Deus se esqueceu de você, eu tenho uma notícia que vai transformar tudo isso. Padre Pio deixou um aviso profético para toda a humanidade, e esse aviso está se cumprindo exatamente agora, nestes dias entre o Natal e o Ano Novo. Talvez você esteja passando por momentos de angústia, de desespero, sentindo que não há mais saída para os seus problemas. Você já tentou de tudo, orou, pediu, suplicou, mas parece que o céu está fechado para você. Eu sei exatamente como você se sente, porque milhares de pessoas estão vivendo essa mesma dor neste momento. Mas o que você não sabe é que Padre Pio, através de suas visões místicas, revelou que justamente nestes dias, entre o Natal e o Ano Novo, aconteceria algo que mudaria o destino de muitas almas. Você que está me ouvindo agora, não pode perder esta revelação. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te contar pode ser a chave que você estava esperando para abrir as portas do céu em sua vida. Padre Pio não era apenas um santo comum, ele tinha o dom da profecia, enxergava o futuro, e suas palavras sempre se cumpriram. E agora, nestes últimos dias do ano, uma de suas profecias mais importantes está se manifestando diante dos nossos olhos. Você sabia que Padre Pio, em suas cartas e conversas íntimas com seus filhos espirituais, falava sobre um período específico do ano em que as graças de Deus se derramariam de forma extraordinária sobre a terra? Ele dizia que entre o nascimento do menino Jesus e a renovação do ano, haveria uma janela especial no céu, um momento em que as orações subiriam mais rapidamente ao trono do Altíssimo, e as respostas desceriam como chuva abundante sobre aqueles que soubessem aproveitar este tempo sagrado. O santo de Pietrelcina costumava dizer aos fiéis que procuravam sua orientação espiritual, que Deus havia estabelecido tempos especiais de misericórdia, momentos em que ele se inclinava com maior ternura sobre seus filhos. E um desses momentos, segundo suas revelações místicas, seria exatamente este período que estamos vivendo agora, entre 25 de dezembro e 1º de janeiro. Escreva Amém nos comentários se você quer que Padre Pio interceda por você nestes dias especiais. Mas por que justamente agora? Por que este período tem tamanha importância espiritual? Padre Pio explicava que quando Jesus nasceu em Belém, o céu se abriu de uma forma completamente nova para a humanidade. O nascimento do Salvador não foi apenas um evento histórico. Foi uma explosão de amor divino que ainda reverbera através dos séculos. E a cada ano, quando celebramos o Natal, essa mesma energia celestial se renova, se intensifica, criando uma atmosfera espiritual única em todo o mundo. Durante estes dias santos, Padre Pio costumava passar horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento. Seus confrades relatavam que o viam levitar durante as orações, completamente absorto em visões celestiais. Era nestes momentos que ele recebia revelações extraordinárias sobre o futuro da humanidade, sobre as graças especiais que Deus derramaria sobre o mundo e sobre os sinais que indicariam a proximidade de grandes transformações espirituais. Uma dessas revelações foi justamente sobre este período entre o Natal e o Ano Novo. Padre Pio via em suas visões místicas uma multidão de anjos descendo do céu, carregando bênçãos especiais para distribuir entre os filhos de Deus. Ele observava como estes anjos procuravam corações abertos, almas dispostas a receber as graças divinas, pessoas que estivessem verdadeiramente arrependidas de seus pecados e desejosas de uma vida nova. O que mais impressionava o santo era ver como muitas dessas bênçãos retornavam ao céu sem serem recebidas, simplesmente porque as pessoas não sabiam que estes dias eram especiais, não estavam preparadas espiritualmente para receber o que Deus queria lhes dar. Por isso ele sempre insistia com seus filhos espirituais para que aproveitassem este tempo sagrado de forma especial, com orações mais intensas, com maior recolhimento interior, com o coração completamente aberto às surpresas de Deus.
Você que está assistindo este vídeo, talvez esteja passando por dificuldades financeiras que parecem não ter fim. Talvez esteja enfrentando problemas de saúde que os médicos não conseguem resolver. Ou talvez sua família esteja destroçada, seus filhos distantes de Deus, seu casamento em crise. Padre Pio sabia que justamente pessoas como você, pessoas que estão no limite de suas forças, são as que mais precisam conhecer sobre estas graças especiais. Comenta "Eu creio", se você acredita que Padre Pio pode interceder pelos seus problemas. O santo de Pietrelcina tinha uma sensibilidade especial para o sofrimento humano. Ele próprio carregava em seu corpo as chagas de Cristo. Sentia na própria carne a dor da paixão do Salvador. Por isso ele compreendia perfeitamente o que significa sofrer. O que é sentir que não há mais esperança, que todos os caminhos se fecharam. E era exatamente por isso que ele se dedicava tanto a revelar aos sofredores os segredos da misericórdia divina. Em suas cartas, Padre Pio escrevia sobre uma oração específica que deveria ser feita durante estes dias, entre o Natal e o Ano Novo. Ele dizia que esta oração tinha um poder especial, porque era feita em sintonia com toda a Igreja Universal que estava celebrando o nascimento de Cristo e se preparando para um novo ano de graças. Era como se todas as orações se unissem numa única voz que subia ao céu, criando uma força espiritual extraordinária. Esta oração, segundo o Padre Pio, deveria ser feita com absoluta confiança, como uma criança que pede algo ao pai, sabendo que será atendida. Ele costumava dizer que Deus fica particularmente sensibilizado quando vê seus filhos se aproximando dele nestes dias santos, quando percebe que eles compreenderam a importância deste tempo especial e estão dispostos a fazer sacrifícios para aproveitá-lo plenamente. Mas não era qualquer oração que tinha este poder especial. Padre Pio explicava que era necessário um coração verdadeiramente arrependido, uma alma que estivesse disposta a mudar de vida, a deixar para trás tudo aquilo que a afastava de Deus. Não adiantava apenas repetir fórmulas vazias. Era preciso orar com o coração em carne viva, com lágrimas nos olhos, com a sinceridade de quem realmente precisa da ajuda divina. O santo também revelava que durante estes dias, São José exercia uma intercessão especial junto ao menino Jesus. Como pai adotivo do Salvador, como aquele que cuidou da Sagrada Família durante os primeiros anos de vida de Jesus, São José tinha uma proximidade única com o Filho de Deus. E Padre Pio costumava dizer que as orações dirigidas a São José durante este período tinham uma eficácia extraordinária. Você já parou para pensar quantas vezes você pediu algo a Deus e pareceu que Ele não te ouviu? Quantas noites você passou chorando, suplicando uma resposta que parecia nunca chegar? Padre Pio entendia perfeitamente esta angústia, porque ele mesmo passou por períodos de aridez espiritual, momentos em que sentia que suas orações não subiam além do teto de sua cela. Escreva "Preciso de um milagre" nos comentários se você está precisando de uma intervenção divina urgente. Mas o que Padre Pio descobriu, através de suas experiências místicas, é que Deus sempre ouve nossas orações, sempre se compadece de nosso sofrimento. O problema é que muitas vezes nós não sabemos como orar. Ou oramos no tempo errado, ou nosso coração não está na disposição adequada para receber aquilo que estamos pedindo. E por isso ele insistia tanto na importância de conhecer os tempos especiais de Deus, os momentos em que o céu está mais próximo da terra. Durante uma de suas visões mais extraordinárias, Padre Pio viu Jesus menino caminhando pelo mundo durante estes dias entre o Natal e o Ano Novo. Mas não era o Jesus menino indefeso da manjedoura, era o menino Deus em toda sua glória e poder, carregando em suas pequenas mãos as chaves de todos os tesouros celestiais. E ele procurava por pessoas que soubessem reconhecê-lo, que estivessem dispostas a acolhê-lo em seus corações. Esta visão marcou profundamente a espiritualidade de Padre Pio. Ele compreendeu que durante estes dias santos, Jesus se faz presente de uma forma especial na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Não é apenas uma presença espiritual abstrata, é uma presença real, concreta, que pode transformar situações impossíveis, curar doenças incuráveis, restaurar famílias destroçadas, abrir caminhos onde parecia não haver saída. O santo de Pietrelcina
costumava ensinar uma oração específica para ser rezada durante estes dias. Era uma oração simples, mas carregada de fé e confiança. Ele dizia que quem rezasse esta oração com verdadeira devoção, todos os dias entre o Natal e o Ano Novo, experimentaria uma transformação extraordinária em sua vida. Não necessariamente uma transformação externa, mas certamente uma mudança interior profunda que abriria o caminho para todas as outras graças. Esta oração deveria ser acompanhada de um gesto concreto de caridade. Padre Pio explicava que as graças especiais deste período só se manifestam plenamente quando são acompanhadas de obras de misericórdia. Não precisava ser algo grandioso. Poderia ser apenas um gesto simples de amor ao próximo, uma palavra de conforto a alguém que está sofrendo, uma ajuda material a quem está precisando. Mas por que a caridade era tão importante para receber estas graças especiais? Padre Pio explicava que quando Jesus nasceu em Belém, ele se fez pequeno, humilde, dependente dos cuidados de Maria e José. E quando nós cuidamos dos pequenos, dos humildes, dos necessitados, nós estamos cuidando do próprio Jesus. É uma forma de retribuir o amor que ele demonstrou ao se fazer homem por nossa causa. Comenta: Jesus, eu confio em vós, se você quer entregar sua vida completamente nas mãos do Salvador. Durante seus anos de ministério sacerdotal, Padre Pio testemunhou centenas de milagres que aconteceram especificamente durante este período entre o Natal e o Ano Novo. Eram curas inexplicáveis, conversões extraordinárias, reconciliações impossíveis, soluções para problemas que pareciam não ter saída. E todos estes milagres tinham uma característica comum. Aconteciam com pessoas que souberam aproveitar espiritualmente este tempo sagrado. Uma das histórias mais impressionantes que Padre Pio costumava contar era sobre uma mulher que havia perdido completamente a fé depois da morte trágica de seu filho. Ela chegou a San Giovanni Rotondo no dia 26 de dezembro, completamente desesperada, querendo apenas desabafar com o santo sua revolta contra Deus. Mas Padre Pio, com sua sabedoria sobrenatural, orientou esta mulher a fazer uma novena especial durante os dias que restavam até o Ano Novo. No último dia da novena, 1º de janeiro, esta mulher experimentou uma visão extraordinária. Ela viu seu filho no céu, radiante de felicidade, ao lado do menino Jesus. E seu filho lhe disse que sua morte não havia sido uma punição de Deus, mas um chamado especial para se juntar aos anjos na adoração eterna do Salvador. A partir daquele momento, a fé desta mulher não apenas se restaurou, mas se tornou ainda mais profunda do que antes. Esta é apenas uma das muitas histórias que demonstram o poder especial destes dias santos. Padre Pio dizia que entre o Natal e o Ano Novo, o véu que separa o céu da terra se torna mais fino, permitindo que as graças divinas fluam com maior facilidade para aqueles que sabem como recebê-las. É como se Deus aproveitasse a alegria universal pelo nascimento de seu filho para derramar suas bênçãos de forma mais abundante sobre toda a humanidade. Mas não pense que estas graças são automáticas, que basta estar vivo durante estes dias para recebê-las. Padre Pio sempre insistia que era necessário um coração preparado, uma alma que estivesse verdadeiramente disposta a mudar, a deixar para trás os pecados do passado e abraçar uma vida nova. As graças de Deus são sempre oferecidas, mas só são eficazes quando encontram um terreno fértil onde possam frutificar. O santo de Pietrelcina ensinou que durante estes dias especiais era importante fazer uma revisão profunda da própria vida, reconhecer os erros cometidos, pedir perdão sincero pelos pecados e fazer propósitos concretos de mudança para o ano que estava começando. Não eram promessas vazias, típicas de fim de ano, mas compromissos sérios assumidos diante de Deus, com a firme determinação de cumpri-los com a ajuda da graça divina. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja pensando que já é tarde demais para você, que seus pecados são muito graves, que Deus não pode mais ter misericórdia de alguém como você. Mas Padre Pio dizia exatamente o contrário. Ele afirmava que quanto maior é o pecador, maior é também a misericórdia que Deus está disposto a derramar sobre ele, desde que haja um arrependimento sincero. Manda este vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém, para que elas também possam conhecer esta graça especial de Padre Pio. O santo costumava citar o exemplo dos pastores de Belém,
que foram os primeiros a receber o anúncio do nascimento de Jesus. Eles não eram pessoas importantes, não eram estudiosos da lei, não eram sacerdotes do templo. Eram apenas homens simples, trabalhadores humildes que cuidavam de seus rebanhos nas montanhas. Mas foram justamente eles que mereceram ver os anjos, ouvir o canto celestial e ser os primeiros a adorar o menino Jesus na manjedoura. Esta escolha de Deus não foi casual, explicava Padre Pio. Ela demonstra que as graças divinas são oferecidas preferencialmente aos pequenos, aos humildes, aos que reconhecem sua necessidade de salvação. Os orgulhosos, os que se consideram autossuficientes, os que confiam apenas em suas próprias forças, dificilmente conseguem receber as graças especiais que Deus quer derramar sobre eles. Durante uma de suas experiências místicas mais profundas, Padre Pio foi arrebatado em espírito até a Gruta de Belém na noite do nascimento de Jesus. Ele pôde contemplar a Sagrada Família, sentir a presença dos anjos, ouvir o choro do menino Deus que acabara de nascer. Mas o que mais o impressionou foi perceber que aquela cena não era apenas um evento do passado. Era algo que se renovava espiritualmente a cada ano, a cada celebração do Natal. O santo compreendeu que quando celebramos o Natal com verdadeira fé, nós nos tornamos contemporâneos daqueles eventos sagrados. Não é apenas uma lembrança histórica, é uma participação real no mistério da encarnação. E por isso, durante estes dias, as mesmas graças que foram derramadas sobre Maria, José, os pastores e os magos do Oriente, estão disponíveis também para nós, se soubermos como recebê-las. Uma das práticas que Padre Pio mais recomendava durante este período era a adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele dizia que Jesus Eucarístico se fazia presente de forma especial durante estes dias, derramando graças extraordinárias sobre aqueles que passavam tempo em sua presença. Mesmo que fosse apenas alguns minutos por dia, esta adoração tinha um poder transformador extraordinário. Para aqueles que não podiam ir até uma igreja, Padre Pio ensinava uma forma de adoração espiritual que podia ser feita em casa. Era uma oração contemplativa, onde a pessoa se colocava espiritualmente diante do menino Jesus, oferecendo-lhe seu coração, suas dificuldades, seus sonhos e esperanças. O importante era fazer isto com fé viva, com amor sincero, com a confiança de uma criança que se aproxima do Pai, sabendo que será acolhida com carinho. Escreva: Menino Jesus, eu te amo, nos comentários, se você quer experimentar esta adoração especial. O santo de Pietrelcina também revelou que, durante estes dias, São Miguel Arcanjo exerce uma proteção especial sobre aqueles que se consagram à devoção do menino Jesus. Como príncipe da milícia celestial, como aquele que comanda os exércitos angélicos na luta contra as forças do mal, São Miguel fica particularmente vigilante durante este período, impedindo que o demônio perturbe aqueles que estão buscando sinceramente a Deus. Esta proteção angélica não é apenas espiritual, explicava Padre Pio. Ela se manifesta também em situações concretas da vida cotidiana. Acidentes que são evitados, doenças que são curadas, problemas que se resolvem de forma inesperada, portas que se abrem quando pareciam estar definitivamente fechadas. São intervenções sutis, mas reais, que demonstram o cuidado especial que o céu tem por aqueles que sabem aproveitar este tempo sagrado. Mas para receber esta proteção especial, era necessário invocar São Miguel de forma particular durante estes dias. Padre Pio ensinava uma oração específica ao arcanjo, pedindo que ele intercedesse junto ao menino Jesus por todas as necessidades espirituais e materiais. Esta oração deveria ser feita com grande confiança, sabendo que São Miguel tem um acesso especial ao trono de Deus e que suas intercessões são sempre atendidas. Durante os anos em que esteve em San Giovanni Rotondo, Padre Pio testemunhou muitos casos de pessoas que experimentaram transformações extraordinárias em suas vidas depois de seguirem suas orientações sobre este período especial entre o Natal e o Ano Novo. Eram transformações que iam muito além de simples coincidências ou sugestões psicológicas. Eram intervenções claramente sobrenaturais que mudavam completamente o rumo da vida destas pessoas. Uma das transformações mais comuns que ele observava era na área da saúde. Pessoas que sofriam de doenças crônicas,
que haviam perdido a esperança de cura, experimentavam melhoras inexplicáveis durante estes dias santos. Não eram necessariamente curas instantâneas e espetaculares, mas melhorias graduais e consistentes que se mantinham ao longo do tempo, demonstrando claramente a origem sobrenatural da intervenção. Outra área onde os milagres eram frequentes era nas relações familiares. Casamentos que pareciam destruídos se reconciliavam, filhos que haviam se afastado dos pais retornavam ao lar, irmãos que não se falavam há anos voltavam a se entender. Era como se o nascimento do Príncipe da Paz trouxesse consigo uma graça especial de reconciliação e harmonia para todas as famílias que soubessem invocá-la adequadamente. Na área financeira também aconteciam intervenções extraordinárias. Pessoas que estavam à beira da falência encontravam soluções inesperadas. Dívidas que pareciam impagáveis eram perdoadas de forma surpreendente. Oportunidades de trabalho surgiam do nada para quem estava desempregado há muito tempo. Eram sinais claros de que a providência divina se manifesta de forma especial durante este período sagrado. Comenta: Obrigado, Padre Pio, se você já experimentou alguma graça especial através da intercessão dele. Mas talvez o mais impressionante de todos os milagres que Padre Pio testemunhava durante este período eram as conversões espirituais. Pessoas que haviam perdido completamente a fé, que viviam em pecado grave há muitos anos, que pareciam definitivamente afastadas de Deus, experimentavam súbitas e profundas transformações interiores que as levavam de volta aos braços do Pai Celestial. Estas conversões não eram superficiais ou temporárias. Eram mudanças profundas e duradouras que transformavam completamente a vida destas pessoas. Elas abandonavam vícios antigos, deixavam relacionamentos pecaminosos, buscavam a reconciliação sacramental e iniciavam uma vida verdadeiramente cristã. Era como se a graça do Natal tivesse o poder de derreter os corações mais endurecidos pelo pecado. Padre Pio explicava que durante estes dias, Jesus Menino exerce uma atração especial sobre as almas perdidas. Como criança, ele desperta em nós sentimentos de ternura e proteção que conseguem romper as barreiras do orgulho e da rebelião. É muito difícil resistir ao apelo de uma criança indefesa, e Jesus se aproveitava desta disposição natural do coração humano para tocar as almas mais resistentes à graça. O santo costumava contar sobre um homem que chegou a San Giovanni Rotondo completamente revoltado contra Deus por causa de uma série de tragédias que haviam acontecido em sua vida. Ele queria apenas desafiar Padre Pio, provar que Deus não existia ou que, se existia, não se importava com o sofrimento humano. Mas era justamente o dia 27 de dezembro, e Padre Pio percebeu que aquele homem havia sido enviado ali pela providência divina. O santo orientou este homem a passar os dias que restavam até o Ano Novo em oração, mesmo que fosse uma oração de revolta, mesmo que fosse para brigar com Deus. O importante era que ele falasse com o Criador, que expressasse toda a sua dor e indignação, mas que falasse. E no último dia do ano, durante a missa da meia-noite, este homem experimentou uma visão extraordinária do menino Jesus que mudou completamente sua perspectiva sobre o sofrimento e sobre o amor de Deus. Esta história se repetiu muitas vezes ao longo dos anos de ministério de Padre Pio. Sempre havia pessoas que chegavam até ele durante este período especial, carregando dores profundas, revoltas antigas, feridas que pareciam impossíveis de curar. Mas o santo sabia que, justamente durante estes dias, o poder curativo do amor divino se manifestava de forma mais intensa, conseguindo alcançar até as regiões mais escuras do coração humano. Uma das características mais notáveis destes milagres espirituais era sua discrição. Não eram manifestações espetaculares que chamavam a atenção de multidões. Eram transformações íntimas, silenciosas, que aconteciam no segredo do coração, mas que produziam frutos visíveis na vida concreta das pessoas. Era a forma típica de Deus agir, com poder, mas também com delicadeza e respeito pela liberdade humana. Padre Pio sempre insistia que estes milagres não eram resultado de mérito humano, mas pura manifestação da misericórdia divina. Deus não estava premiando pessoas especialmente virtuosas. Estava demonstrando sua bondade infinita para com todos os seus filhos, especialmente os mais necessitados de sua graça.
Era importante compreender isto para manter a humildade e a gratidão, virtudes indispensáveis para conservar as graças recebidas. Escreva misericórdia divina nos comentários se você precisa experimentar esta bondade de Deus em sua vida. O santo de Pietrelcina também revelou que durante este período especial, Nossa Senhora exerce uma intercessão particularmente poderosa junto a seu Filho divino. Como mãe de Jesus, como aquela que o carregou em seu ventre, que o alimentou, que o criou nos primeiros anos de vida, Maria tem uma proximidade única com o Salvador. E esta proximidade se torna ainda mais evidente durante os dias que celebram seu nascimento. Padre Pio costumava dizer que as orações dirigidas a Nossa Senhora durante este período tinham uma eficácia especial, porque encontravam o coração materno de Maria particularmente sensibilizado pelas lembranças do nascimento de Jesus. Era como se ela revivesse espiritualmente aqueles momentos sagrados de Belém, e esta emoção maternal a tornava ainda mais solícita às súplicas de seus filhos espirituais. Uma das devoções que o santo mais recomendava durante este tempo era o terço meditando os mistérios gozosos, especialmente a Natividade de Jesus. Ele explicava que esta oração, feita com verdadeira devoção durante estes dias santos, tinha o poder de obter graças extraordinárias de Nossa Senhora. Não era apenas uma repetição mecânica de orações, mas uma verdadeira participação nos sentimentos de Maria durante aqueles eventos sagrados. Durante uma de suas experiências místicas mais profundas, Padre Pio foi transportado espiritualmente à Gruta de Belém e pôde contemplar Maria nos momentos seguintes ao nascimento de Jesus. O que mais o impressionou foi a serenidade e a alegria que irradiavam do rosto da Virgem Santíssima, apesar de todas as dificuldades que ela estava enfrentando. A viagem cansativa, a falta de acomodação digna, a pobreza extrema daquelas circunstâncias. Esta visão ensinou ao santo uma lição fundamental. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossa vida. Maria era plenamente feliz porque tinha Jesus em seus braços, mesmo estando numa gruta fria e desconfortável. E esta mesma alegria está disponível para todos nós, sempre que abrimos nosso coração para receber Jesus de forma real e concreta. Padre Pio percebeu que durante este período entre o Natal e o Ano Novo, Maria se faz presente de forma especial na vida daqueles que a invocam com confiança filial. Não é apenas uma presença espiritual abstrata, mas uma presença maternal concreta, que se manifesta através de inspirações, consolações, proteções e intervenções providenciais. É como se ela estendesse seu manto protetor sobre todos aqueles que se consagram a ela durante estes dias santos. Uma das práticas que o santo mais recomendava era consagrar-se diariamente a Nossa Senhora durante este período, entregando-lhe todos os problemas, dificuldades e necessidades. Esta consagração deveria ser feita com a simplicidade e confiança de uma criança que se refugia no colo da mãe quando está com medo ou precisando de ajuda. Maria, como mãe de todos os homens, acolhe com carinho especial aqueles que reconhecem sua necessidade de proteção maternal. Mas não era suficiente apenas fazer a consagração, explicava Padre Pio. Era necessário também imitar as virtudes de Nossa Senhora, especialmente sua humildade, sua obediência à vontade de Deus e sua caridade para com o próximo. A verdadeira devoção mariana se manifesta não apenas em orações e práticas piedosas, mas principalmente na transformação moral da própria vida segundo o exemplo da Virgem Santíssima. Comenta: Nossa Senhora, intercedei por mim, se você quer entregar sua vida nas mãos da Mãe de Jesus. Durante seus anos de ministério sacerdotal, Padre Pio testemunhou inúmeros casos de pessoas que experimentaram intervenções extraordinárias de Nossa Senhora durante este período especial. Eram curas inexplicáveis obtidas através do terço, problemas familiares resolvidos após consagrações marianas, proteções especiais durante situações de perigo, orientações sobrenaturais recebidas através de sonhos ou inspirações interiores. Uma das histórias mais tocantes que o santo costumava contar era sobre uma mãe desesperada que chegou até ele no dia 29 de dezembro, suplicando uma graça para seu filho que estava desenganado pelos médicos. Padre Pio orientou esta mulher a fazer uma consagração especial a Nossa Senhora das Graças, prometendo que se a criança fosse curada,
ela dedicaria sua vida ao serviço dos pobres e necessitados. Durante a noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, esta mãe teve um sonho extraordinário. Ela viu Nossa Senhora entrando no quarto do hospital, onde seu filho estava internado, aproximando-se da cama da criança e tocando suavemente sua testa com a mão. No mesmo instante, o menino abriu os olhos, sorriu para a mãe e pediu comida, demonstrando uma melhora súbita e inexplicável que surpreendeu todos os médicos. Este caso é apenas um exemplo dos muitos milagres que Padre Pio testemunhou durante este período especial. Ele sempre fazia questão de documentar estas graças extraordinárias, não por vaidade ou sensacionalismo, mas para edificar a fé dos outros e demonstrar o poder da intercessão dos santos durante estes dias sagrados. O santo de Pietrelcina também revelou que durante este período, os santos do céu exercem uma intercessão particularmente poderosa junto a Deus. Como participantes da alegria celestial pelo nascimento do Salvador, como adoradores eternos do menino Jesus, eles se sentem especialmente motivados a interceder pelos irmãos que ainda peregrinam na terra e que invocam sua ajuda durante estes dias santos. Esta intercessão dos santos se manifesta de diversas formas, através de inspirações súbitas que orientam para a solução de problemas, através de encontros providenciais que abrem novas oportunidades, através de proteções especiais durante momentos de perigo, através de consolações espirituais que fortalecem a fé em momentos de provação. Padre Pio tinha uma devoção especial aos santos que estiveram mais próximos de Jesus durante sua vida terrena. São José, São João Batista, São Pedro, São Paulo, São João Evangelista. Ele dizia que estes santos, por terem convivido pessoalmente com o Salvador, tinham uma capacidade especial de interceder junto a ele durante este período que celebra sua vinda ao mundo. Mas não eram apenas os grandes santos que exerciam esta intercessão especial. Padre Pio revelava que até os santos menos conhecidos, até aqueles que viveram vidas simples e ocultas, participavam desta corrente de oração que se formava no céu durante estes dias santos. Era como se toda a igreja triunfante se mobilizasse para obter graças especiais para a igreja militante que ainda luta na terra. Uma das práticas que o santo mais recomendava era invocar diariamente a intercessão de seu anjo da guarda durante este período. Ele explicava que os anjos da guarda ficam particularmente ativos durante estes dias, recebendo missões especiais do trono de Deus para proteger e auxiliar aqueles que lhes são confiados. Era importante cultivar uma relação mais íntima com o próprio anjo, conversando com ele, pedindo sua orientação e proteção. Escreva "anjo da minha guarda" nos comentários se você quer fortalecer sua relação com seu anjo protetor. Padre Pio costumava contar sobre suas próprias experiências com o anjo da guarda durante este período especial. Ele relatava que durante as longas horas de oração na igreja, especialmente durante as adorações noturnas ao Santíssimo Sacramento, seu anjo se fazia presente de forma quase visível, orientando suas meditações, inspirando suas orações e até mesmo alertando-o sobre pessoas que estavam precisando de ajuda espiritual. O santo explicava que durante estes dias santos, a comunicação entre o mundo angélico e o mundo humano se torna mais intensa. É como se o véu que separa as duas dimensões se tornasse mais transparente, permitindo uma colaboração mais estreita entre os anjos e os homens na obra da salvação das almas e na solução dos problemas temporais. Esta colaboração angélica se manifesta de muitas formas práticas, através de intuições que nos orientam para tomar decisões acertadas, através de coincidências providenciais que nos colocam no lugar certo na hora certa, através de proteções invisíveis que nos livram de acidentes e perigos, através de inspirações que nos mostram como ajudar outras pessoas que estão precisando. Mas para receber esta ajuda angélica especial, explicava Padre Pio, era necessário cultivar uma vida de oração mais intensa durante este período. Os anjos são seres puramente espirituais, e eles se sentem mais à vontade para nos auxiliar quando percebem que estamos verdadeiramente empenhados em buscar a Deus e em viver uma vida santa. O santo recomendava fazer uma oração especial ao anjo da guarda todos os dias entre o Natal e o Ano Novo, pedindo sua intercessão para todas as necessidades espirituais e temporais.
Esta oração deveria ser acompanhada de um esforço sincero para evitar o pecado e praticar as virtudes cristãs, porque os anjos só podem nos ajudar eficazmente quando nossa vida está em harmonia com a vontade de Deus. Durante uma de suas experiências místicas mais extraordinárias, Padre Pio foi arrebatado em espírito até o céu e pôde contemplar a alegria dos anjos durante a celebração do nascimento de Jesus. Ele viu como toda a hierarquia celestial participava desta festa com júbilo indescritível, cantando hinos de louvor e adoração ao menino Deus, que havia se dignado descer do céu para salvar a humanidade. O que mais impressionou o santo foi perceber que esta alegria celestial não era apenas uma celebração do passado, mas uma renovação constante que acontece a cada ano, a cada celebração do Natal. Os anjos revivem espiritualmente aqueles momentos sagrados de Belém, e esta emoção os torna particularmente solícitos às necessidades dos homens que celebram na terra o mesmo mistério que eles adoram no céu. Esta visão confirmou para Padre Pio a importância especial deste período entre o Natal e o Ano Novo. Não era apenas uma tradição humana ou uma convenção social, era um tempo verdadeiramente sagrado, estabelecido pela própria providência divina, como um momento de graças especiais, um período em que o céu se inclina com particular benevolência sobre a terra. Comenta: glória a Deus nas alturas, se você quer unir sua voz ao canto dos anjos. Mas Padre Pio também alertava que estas graças especiais não são automáticas, não são distribuídas indiscriminadamente para todos. Elas exigem uma colaboração humana, uma abertura do coração, uma disposição sincera para mudar de vida e aproximar-se de Deus. As graças divinas são sempre oferecidas, mas só são recebidas por aqueles que estão verdadeiramente dispostos a acolhê-las. O santo explicava que durante estes dias, Deus multiplica suas ofertas de graça, mas também intensifica sua exigência de correspondência. É como se ele dissesse: eu estou derramando sobre vocês tesouros extraordinários de misericórdia e amor, mas vocês precisam abrir seus corações, precisam deixar o pecado, precisam buscar verdadeiramente a santidade. Esta correspondência às graças divinas se manifesta de várias formas práticas, através de uma oração mais intensa e fervorosa, através de um esforço sincero para evitar o pecado e praticar as virtudes, através de obras de caridade para com o próximo necessitado, através de uma maior frequência aos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Padre Pio costumava dizer que quem aproveitasse verdadeiramente este período especial, quem colaborasse generosamente com as graças oferecidas durante estes dias santos, experimentaria uma transformação tão profunda em sua vida espiritual que os efeitos se estenderiam por todo o ano seguinte. Era como se recebesse um impulso sobrenatural que o ajudaria a vencer tentações, superar dificuldades e crescer constantemente em santidade. Mas não era apenas na vida espiritual que os efeitos se manifestavam. O santo testemunhava que aqueles que souberam aproveitar espiritualmente este período também experimentavam melhorias significativas em suas vidas temporais. Saúde que se fortalecia, relacionamentos que se harmonizavam, situações financeiras que se estabilizavam, oportunidades profissionais que surgiam inesperadamente. Eram sinais concretos de que Deus não se esquece das necessidades materiais de seus filhos, especialmente quando percebe que eles estão sinceramente empenhados em buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. As bênçãos temporais eram como uma consequência natural das graças espirituais, uma demonstração de que o Criador cuida integralmente daqueles que se confiam completamente em suas mãos. Uma das orientações mais importantes que Padre Pio dava para este período era manter um espírito de gratidão constante. Ele dizia que a gratidão é como um ímã que atrai novas graças, porque demonstra a Deus que somos capazes de reconhecer e valorizar seus dons. Quem é verdadeiramente grato pelo que recebe, naturalmente recebe ainda mais, porque Deus se alegra em derramar seus tesouros sobre corações reconhecidos. Esta gratidão deveria se expressar não apenas em palavras, mas principalmente em obras. Quem recebesse uma graça especial durante este período deveria procurar uma forma concreta de retribuir o amor de Deus, seja através de uma obra de caridade,
seja através de um sacrifício oferecido em reparação pelos pecados, seja através de um compromisso mais sério com a vida cristã. Escreva "Obrigado, meu Deus" nos comentários se você quer expressar sua gratidão pelas graças recebidas. Padre Pio também revelou que durante este período, as almas do purgatório recebem sufrágios especiais dos fiéis que estão na terra, e em retribuição, elas intercedem de forma particular por aqueles que as auxiliam com orações, missas e obras de caridade. É como se formasse uma corrente de solidariedade sobrenatural entre a igreja militante e a igreja padecente, unidas na mesma esperança de alcançar a glória eterna. O santo costumava rezar de forma especial pelas almas do purgatório durante estes dias santos, oferecendo por elas suas orações, sacrifícios e até mesmo parte dos méritos de suas experiências místicas. Ele dizia que estas almas, purificadas pelo sofrimento expiador, tinham uma capacidade especial de interceder junto a Deus, porque sua oração era totalmente desinteressada e voltada apenas para a glória divina. Durante uma de suas visões mais comoventes, Padre Pio contemplou uma multidão de almas do purgatório que se aproximavam do presépio celestial para adorar o menino Jesus. Elas estavam radiantes de alegria, porque sabiam que o nascimento do Salvador era o fundamento de sua esperança de salvação. E Jesus, como criança misericordiosa, acolhia com carinho especial estas almas sofredoras, abreviando seus sofrimentos e acelerando sua purificação. Esta visão ensinou ao santo que durante este período, as orações pelos defuntos têm uma eficácia particular. É como se o nascimento do Príncipe da Paz trouxesse consigo uma onda de misericórdia que alcançava não apenas os vivos, mas também aqueles que já partiram desta vida e aguardam a purificação final para entrar na glória eterna. Uma das práticas que Padre Pio mais recomendava durante este tempo era oferecer intenções de missa pelas almas do purgatório, especialmente pelos familiares e pessoas queridas que já haviam falecido. Ele explicava que a Santa Missa, por ser a renovação do sacrifício de Cristo, tinha um poder infinito de aplicar os méritos da redenção àquelas almas que mais precisavam da misericórdia divina. Mas não era necessário ter recursos financeiros para oferecer missas. O santo ensinava que qualquer oração, qualquer sacrifício, qualquer obra de caridade poderia ser oferecida em sufrágio das almas do purgatório, e estas oferendas seriam aceitas por Deus com a mesma benevolência com que ele acolheu os presentes simples dos pastores de Belém. O importante era a intenção do coração, a sinceridade do amor fraterno que nos leva a lembrar daqueles que já partiram e que talvez estejam precisando de nossas orações. Esta caridade espiritual, explicava Padre Pio, é uma das formas mais sublimes de imitar Jesus, que desceu aos infernos para libertar as almas justas que aguardavam sua vinda. Durante este período especial, as almas do purgatório também retribuem de forma particular a caridade dos fiéis que as auxiliam. Elas intercedem junto a Deus por todas as necessidades daqueles que se lembram delas e frequentemente obtêm graças extraordinárias para seus benfeitores. É uma demonstração concreta da comunhão dos santos, da solidariedade sobrenatural que une todos os membros do corpo místico de Cristo. Comenta: almas benditas, intercedei por nós, se você quer experimentar a intercessão das almas do purgatório. Padre Pio costumava contar sobre um caso extraordinário que aconteceu durante um destes períodos especiais entre o Natal e o Ano Novo. Uma senhora idosa, muito devota das almas do purgatório, costumava oferecer todos os dias uma coroa de orações por seu falecido esposo. Durante a noite de 30 para 31 de dezembro, ela teve um sonho no qual seu marido apareceu radiante de alegria, agradecendo pelas orações e anunciando que havia sido libertado do purgatório exatamente à meia-noite do Ano Novo. Mas o mais extraordinário desta história é que, naquele mesmo momento, esta senhora recebeu uma inspiração interior para procurar um documento importante que ela havia perdido há muitos anos e que causava problemas legais para a família. Seguindo a inspiração, ela encontrou o documento num lugar onde jamais havia pensado em procurar. Era uma demonstração clara de como as almas do purgatório retribuem a caridade daqueles que as auxiliam.
Esta história ilustra perfeitamente como funciona a economia sobrenatural da graça durante este período especial. Não há ação generosa que permaneça sem recompensa. Não há oração que não seja ouvida. Não há sacrifício que não produza frutos abundantes. É como se Deus aproveitasse a atmosfera de amor e generosidade que caracteriza este tempo para multiplicar extraordinariamente os efeitos de todas as boas obras. Mas Padre Pio sempre alertava para a importância de manter a pureza de intenção em todas estas práticas piedosas. Não se deve orar ou fazer sacrifícios apenas para obter benefícios temporais, mas principalmente por amor a Deus e ao próximo. Quando a intenção é pura, os benefícios temporais vêm como consequência natural, mas eles nunca devem ser o objetivo principal de nossa vida espiritual. O santo explicava que durante este período especial, Deus examina com particular atenção as intenções dos corações. Ele se alegra quando encontra almas verdadeiramente desprendidas, que buscam apenas sua glória e o bem do próximo. E sobre estas almas, ele derrama suas graças mais preciosas, porque sabe que elas saberão usar estes dons para edificar o reino de Deus na terra. Era importante também manter a perseverança durante todo o período, não apenas nos primeiros dias, quando o entusiasmo ainda está forte. Padre Pio observava que muitas pessoas começavam bem este tempo de graças especiais, mas aos poucos iam perdendo o fervor, deixando de lado as práticas piedosas, retornando à morna rotina espiritual de sempre. Para evitar esta tibieza, o santo recomendava estabelecer um programa espiritual concreto para todo o período e cumpri-lo fielmente, mesmo quando não se sentisse vontade, mesmo quando as ocupações temporais tentassem desviar a atenção das coisas de Deus. Era uma forma de demonstrar a seriedade do propósito e de merecer as graças especiais que Deus queria conceder. Este programa espiritual não precisava ser complicado ou excessivamente rigoroso. Poderia incluir simplesmente uma oração adicional pela manhã, um breve exame de consciência à noite, algum pequeno sacrifício durante o dia, uma obra de caridade por semana. O importante era a constância, a fidelidade, a sinceridade do esforço para agradar a Deus durante estes dias santos. Escreva, ajude-me a perseverar, nos comentários se você quer a graça da perseverança durante este período especial. Padre Pio também revelou que durante este tempo, Jesus exerce uma atração especial sobre as crianças e os jovens. Como ele próprio se fez criança, como experimentou pessoalmente todas as fases do crescimento humano, ele compreende perfeitamente as necessidades, as dificuldades e as aspirações dos mais novos. E por isso, durante este período, ele se faz presente de forma particular na vida das famílias, abençoando os filhos e orientando os pais na missão sagrada da educação cristã. O santo costumava orientar os pais para que aproveitassem este tempo especial para fortalecer a fé de seus filhos, contando-lhes as histórias sagradas do Natal, ensinando-lhes orações apropriadas para a sua idade, envolvendo-os em pequenos gestos de caridade que despertassem neles o amor ao próximo. Era uma oportunidade preciosa para plantar sementes de virtude que frutificariam ao longo de toda a vida. Durante uma de suas experiências místicas mais tocantes, Padre Pio contemplou Jesus menino abençoando todas as crianças do mundo durante este período especial. Ele viu como o menino Deus estendia suas pequenas mãos sobre cada criança, derramando sobre elas graças de proteção, de saúde, de crescimento em sabedoria e virtude. Era uma visão consoladora que demonstrava o cuidado especial que o céu tem pelas gerações mais novas. Esta bênção especial sobre as crianças se estende também àqueles que cuidam delas. Pais, professores, educadores, todos aqueles que se dedicam à formação das novas gerações. Durante este período, eles recebem graças particulares de sabedoria e paciência para cumprir adequadamente esta missão tão importante para o futuro da Igreja e da sociedade. Padre Pio observava que as crianças educadas na verdadeira devoção ao menino Jesus desenvolviam uma piedade especial, uma inocência preservada, uma alegria sobrenatural que as distinguia das outras. Era como se a proximidade com o menino Deus durante este período especial deixasse marcas duradouras em suas pequenas almas, preparando-as para uma vida adulta verdadeiramente cristã. Mas não eram apenas as crianças que se beneficiavam desta presença especial de Jesus durante este tempo.
Padre Pio testemunhava que muitos adultos redescobriram a alegria de viver quando aprenderam a se aproximar do menino Jesus com a simplicidade e confiança de uma criança. Era como se o contato com a infância de Cristo despertasse neles a criança interior que havia sido sufocada pelas preocupações e desilusões da vida adulta. Esta redescoberta da simplicidade evangélica era uma das graças mais preciosas deste período especial. Pessoas complicadas pela cultura moderna, amarguradas pelas experiências negativas, endurecidas pela luta pela sobrevivência, experimentavam uma suavização extraordinária de seus corações quando se colocavam diante do presépio com verdadeira fé e humildade. O santo explicava que Jesus, fazendo-se criança, quis ensinar aos homens que a verdadeira grandeza consiste na humildade, que a verdadeira sabedoria está na simplicidade, que a verdadeira força se manifesta na mansidão. E durante este período, ele renova este ensinamento de forma especial, tocando os corações mais endurecidos com sua ternura infantil. Uma das práticas que Padre Pio mais recomendava para aproveitar esta graça era conversar familiarmente com o menino Jesus durante as orações diárias. Não eram conversas formais ou protocolares, mas diálogos íntimos, espontâneos, como uma criança conversaria com outra criança. Esta simplicidade na oração agradava extraordinariamente ao coração de Jesus e atraía suas graças mais especiais. Comenta: Jesus menino, eu te amo, se você quer estabelecer esta intimidade especial com o Salvador. Padre Pio também revelou que, durante este período, São José exerce uma proteção especial sobre todas as famílias que o invocam com confiança. Como pai adotivo de Jesus, como aquele que cuidou da Sagrada Família durante os primeiros anos após o nascimento do Salvador, São José tem uma experiência única no que se refere aos cuidados familiares, às preocupações domésticas, às responsabilidades de quem precisa sustentar e proteger os seus. O santo costumava dizer que São José é o protetor ideal para os pais de família que enfrentam dificuldades financeiras, problemas de emprego, preocupações com a educação dos filhos, tensões no relacionamento conjugal. Durante este período especial, sua intercessão se torna particularmente eficaz, porque ele revive espiritualmente aqueles dias em que teve de cuidar da Virgem Maria e do menino Jesus em circunstâncias muito difíceis. Durante uma de suas visões mais consoladoras, Padre Pio contemplou São José velando sobre todas as famílias cristãs durante este período entre o Natal e o Ano Novo. Ele viu como o Santo Patriarca percorria espiritualmente todos os lares onde havia devoção ao menino Jesus, abençoando os pais, protegendo as crianças, resolvendo problemas domésticos, orientando decisões importantes. Esta proteção josefina se manifesta de muitas formas práticas, através de oportunidades de trabalho que surgem inesperadamente para quem estava desempregado, através de soluções criativas para problemas financeiros que pareciam insolúveis, através de reconciliações entre cônjuges que estavam em crise, através de curas de doenças que afetavam membros da família. Mas para receber esta proteção especial de São José, explicava Padre Pio, era necessário imitar suas virtudes principais: a laboriosidade honesta, o cuidado carinhoso com a família, a obediência à vontade de Deus mesmo nas situações mais difíceis, a discrição humilde que não busca reconhecimento ou aplausos pelos serviços prestados. O santo recomendava fazer uma oração especial a São José todos os dias durante este período, pedindo sua intercessão para todas as necessidades familiares. Esta oração deveria ser acompanhada de um esforço sincero para cumprir fielmente os deveres do próprio estado de vida, porque São José só pode abençoar eficazmente aqueles que, como ele, procuram fazer sempre a vontade de Deus. Uma das devoções que Padre Pio mais promovia era a prática dos 7 domingos de São José, mas adaptada especialmente para este período entre o Natal e o Ano Novo. Durante estes dias, os fiéis deveriam meditar sobre os 7 principais momentos da vida de São José relacionados com o nascimento e a infância de Jesus: a anunciação do anjo, a viagem a Belém, o nascimento na gruta, a visita dos pastores, a chegada dos magos, a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Cada uma destas meditações revelava aspectos diferentes da personalidade de São José,
e oferecia lições práticas para a vida familiar contemporânea. Era uma forma de aprender com o exemplo do Santo Patriarca como enfrentar as dificuldades da vida doméstica, como educar os filhos na fé, como manter a unidade e a paz no lar mesmo em meio às tribulações. Escreva São José protegei minha família nos comentários se você quer colocar seu lar sob a proteção do Santo Patriarca. Padre Pio costumava contar sobre um caso extraordinário de proteção josefina que testemunhou durante um destes períodos especiais. Uma família estava prestes a perder sua casa por causa de dívidas acumuladas, e não havia aparentemente nenhuma solução humana para o problema. O pai de família, orientado pelo santo, fez uma novena especial a São José durante os últimos dias do ano. No dia 1º de janeiro, este homem recebeu uma proposta inesperada de trabalho de alguém que ele nem conhecia direito, mas que havia ouvido falar de sua competência profissional. O salário oferecido era exatamente suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar para as necessidades da família. Era uma intervenção claramente providencial que demonstrava o cuidado especial de São José por aqueles que o invocam com confiança. Esta história se repetiu muitas vezes ao longo dos anos de ministério de Padre Pio. Sempre havia famílias que experimentavam soluções inesperadas para seus problemas quando sabiam invocar adequadamente a proteção de São José durante este período especial. O santo sempre fazia questão de documentar estas graças para edificar a fé de outros que estivessem passando por dificuldades semelhantes. Mas Padre Pio também alertava que a proteção josefina não significa ausência completa de problemas ou dificuldades. São José também enfrentou muitas tribulações. A incerteza inicial sobre a gravidez de Maria, a dificuldade para encontrar hospedagem em Belém, os perigos da fuga para o Egito, as privações da vida no exílio. Mas em todas estas situações, ele encontrou sempre a solução, porque confiava totalmente na providência divina. Da mesma forma, aqueles que se colocam sob a proteção de São José durante este período especial devem estar preparados para enfrentar dificuldades com serenidade e confiança. A proteção josefina não elimina os problemas, mas garante que sempre haverá uma saída, sempre haverá uma solução, sempre haverá força suficiente para suportar as provações e encontrar o caminho da vitória. Uma das lições mais importantes que São José ensina durante este período é a importância de manter a serenidade mesmo nas situações mais difíceis. Quando o anjo lhe revelou que deveria fugir para o Egito porque Herodes queria matar o menino Jesus, São José não entrou em pânico, não perdeu a cabeça, não se desesperou. Ele simplesmente obedeceu, organizou a viagem, cuidou de todos os detalhes necessários e partiu na calada da noite levando sua família para lugar seguro. Esta serenidade josefina é uma graça especial que pode ser obtida durante este período através da oração e da imitação das virtudes do Santo Patriarca. É uma paz interior que não depende das circunstâncias externas, mas brota da confiança absoluta na bondade e na providência de Deus. Quem possui esta serenidade consegue enfrentar qualquer dificuldade sem perder a esperança. Padre Pio observava que as famílias que cultivavam esta devoção especial a São José durante este período desenvolviam uma atmosfera de paz e harmonia que as distinguia das outras. Mesmo quando enfrentavam problemas sérios, havia sempre uma serenidade básica, uma confiança fundamental que permitia encontrar soluções criativas e manter a unidade familiar. Esta paz doméstica era um sinal claro da presença e proteção josefina. Era como se São José estendesse sobre estas famílias o mesmo manto de proteção que ele havia estendido sobre a Sagrada Família de Nazaré. E assim como naquele lar santo jamais faltou o necessário, também estas famílias devotas experimentavam sempre a providência divina suprindo suas necessidades básicas. Comenta, Sagrada Família, protegei nossos lares, se você quer que Jesus, Maria e José abençoem sua casa. À medida que se aproxima o final deste período especial entre o Natal e o Ano Novo, Padre Pio costumava orientar os fiéis para que fizessem uma espécie de balanço espiritual dos dias vividos. Não era um exame escrupuloso ou angustiante, mas uma revisão serena e agradecida de todas as graças recebidas, de todas as experiências vividas, de todas as lições aprendidas durante este tempo sagrado.
O santo explicava que esta revisão era importante para fixar na memória e no coração as graças especiais recebidas, porque muitas vezes nós experimentamos intervenções extraordinárias de Deus, mas depois as esquecemos, deixamos que se percam na correria da vida cotidiana. Era necessário cultivar a memória das misericórdias divinas para manter viva a gratidão e fortalecer a confiança para o futuro. Esta revisão deveria incluir também um exame sincero da própria correspondência às graças oferecidas. Nem sempre nós aproveitamos plenamente as oportunidades de crescimento espiritual que Deus nos oferece. Às vezes por negligência, às vezes por medo, às vezes por apego a hábitos antigos, nós deixamos passar ocasiões preciosas de nos aproximarmos mais de Deus. Reconhecer estes fracassos não deveria gerar desânimo ou culpabilidade excessiva, mas sim um propósito renovado de corresponder melhor às graças divinas no futuro. Padre Pio costumava dizer que Deus é infinitamente misericordioso e que sempre oferece novas oportunidades para aqueles que se arrependem sinceramente de suas negligências passadas. O final deste período especial deveria ser marcado por uma consagração renovada da própria vida a Jesus através das mãos de Maria. Era uma forma de entregar ao menino Jesus tudo aquilo que se havia experimentado durante estes dias santos, as alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos, as graças recebidas e as oportunidades perdidas. Tudo deveria ser colocado nas mãos pequeninas do Salvador para que ele fizesse disso aquilo que fosse melhor para a nossa santificação. Esta consagração não era apenas um gesto simbólico, mas um compromisso real de viver o ano que estava começando sob a proteção e orientação do menino Jesus. Era como se disséssemos: Senhor, este ano que se inicia é todo seu. Use-me como instrumento de sua glória. Conduza-me pelos caminhos que você escolher. Faça em mim e através de mim aquilo que for da sua vontade. Padre Pio garantia que quem fizesse esta consagração com sinceridade experimentaria durante todo o ano uma proteção especial do menino Jesus. Não necessariamente uma vida sem dificuldades, mas certamente uma vida com sentido, uma vida onde cada acontecimento, mesmo os mais dolorosos, contribuiria para o crescimento espiritual e para a maior glória de Deus. O santo também recomendava estabelecer alguns propósitos concretos para o ano que estava começando. Não as promessas superficiais típicas de fim de ano, mas compromissos sérios assumidos diante de Deus e com a firme determinação de cumpri-los com a ajuda da graça divina. Estes propósitos deveriam ser poucos, claros, realizáveis e voltados principalmente para o crescimento espiritual. Escreva: Menino Jesus, eu me consagro a vós. Nos comentários, se você quer fazer esta entrega total da sua vida. Poderia ser, por exemplo, o propósito de rezar o terço todos os dias, ou de frequentar a missa dominical com maior devoção, ou de praticar uma obra de caridade por semana, ou de controlar melhor o temperamento, ou de ser mais paciente com os familiares. O importante era escolher algo que estivesse ao alcance das próprias forças, mas que representasse um esforço real de crescimento na virtude. Estes propósitos deveriam ser colocados também sob a proteção da Sagrada Família, pedindo a Jesus, Maria e José que auxiliassem na fidelidade aos compromissos assumidos. Era uma forma de reconhecer que sem a ajuda divina nós não conseguimos perseverar em nada de realmente valioso, mas que com esta ajuda podemos superar todas as dificuldades. Padre Pio costumava dizer que o Ano Novo deveria ser vivido como uma continuação espiritual deste período especial entre o Natal e o 1º de janeiro. Obviamente não se poderia manter a mesma intensidade de práticas piedosas durante o ano inteiro, mas era importante conservar o espírito, manter viva a lembrança das graças recebidas, cultivar a intimidade com Jesus menino que havia sido desenvolvida durante estes dias santos. Uma das formas práticas de manter esta continuidade era estabelecer um dia por mês para renovar a consagração ao menino Jesus e fazer uma pequena revisão espiritual. Podia ser sempre o dia 25, em memória do Natal, ou o dia 1º, em lembrança da renovação do ano. O importante era manter um ritmo regular de renovação interior que impedisse o esfriamento gradual do fervor espiritual. O santo também sugeria conservar algum objeto ou imagem que lembrasse este período especial. Uma fotografia do presépio, onde se orou com devoção particular,
uma medalha do menino Jesus que fosse usada durante estes dias, um terço que tivesse sido rezado com fervor especial. Estes objetos serviriam como âncoras espirituais, lembrando ao longo do ano as experiências extraordinárias vividas durante este tempo sagrado. Mas Padre Pio alertava que o mais importante não eram os objetos externos, mas a transformação interior que deveria resultar deste período especial. Quem aproveitasse verdadeiramente estas graças extraordinárias deveria sair renovado, fortalecido na fé, confirmado na esperança, inflamado na caridade. Esta renovação interior seria o melhor fruto de todo o tempo investido em oração e práticas piedosas. Era também importante partilhar com outros as graças recebidas durante este período, não por vanglória ou ostentação, mas para edificar a fé dos irmãos e propagar a devoção ao menino Jesus. Muitas pessoas desconhecem completamente a importância espiritual deste tempo entre o Natal e o Ano Novo, e podem se beneficiar extraordinariamente quando alguém lhes ensina como aproveitar adequadamente este período sagrado. Esta partilha podia se dar de muitas formas, contando discretamente para amigos próximos sobre as experiências espirituais vividas, orientando familiares sobre as práticas piedosas mais adequadas para este tempo, divulgando as devoções ensinadas por Padre Pio, ou simplesmente dando o próprio exemplo de fervor e alegria espiritual que resulta do aproveitamento deste período especial. Comenta: vou partilhar estas graças, se você está disposto a ensinar outros sobre este período especial. Padre Pio costumava dizer que uma das maiores alegrias do menino Jesus era ver suas graças se multiplicando através da generosidade daqueles que as receberam. É como uma luz que acende outras luzes, criando uma corrente de iluminação que vai se espalhando gradualmente por toda a comunidade. Quem recebe muito deve também dar muito, para que a bondade de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas. Mas esta partilha deveria ser feita sempre com delicadeza e respeito, sem impor nada a ninguém, sem pressionar ou constranger quem não demonstrasse interesse. O testemunho silencioso da própria transformação interior seria muitas vezes mais eloquente que muitas palavras. As pessoas percebem quando alguém possui uma paz especial, uma alegria autêntica, uma serenidade que não se abala facilmente pelas dificuldades da vida. À medida que os anos passavam, e Padre Pio testemunhava os frutos extraordinários deste período especial na vida de tantas pessoas, ele se convencia cada vez mais de que esta era uma das revelações mais importantes que havia recebido do céu. Não era apenas uma devoção a mais, mas uma chave fundamental para compreender os tempos e os ritmos da vida espiritual. O santo percebia que muitas pessoas viviam uma espiritualidade meio ao acaso, sem aproveitar adequadamente os tempos especiais que Deus havia estabelecido para derramar suas graças de forma mais abundante. Era como se fossem agricultores que não soubessem quando era a época certa para plantar ou para colher, perdendo assim as melhores oportunidades de produtividade. Esta revelação sobre a importância especial do período entre o Natal e o Ano Novo era uma forma de Deus ensinar a seus filhos como aproveitar melhor os ritmos da vida espiritual, como sintonizar-se com os movimentos da graça divina, como receber em abundância aquilo que ele estava sempre disposto a dar, mas que muitas vezes não era recebido por falta de conhecimento ou de preparação adequada. Por isso, Padre Pio sempre insistia na importância de transmitir este conhecimento para as gerações futuras, especialmente para as crianças e os jovens. Era necessário criar uma tradição familiar e comunitária que assegurasse a continuidade desta devoção, que garantisse que estas graças especiais não se perdessem por ignorância ou negligência. O santo sonhava com famílias inteiras que se preparassem espiritualmente para este período, como se preparam materialmente para as festas de fim de ano, com comunidades paroquiais que organizassem atividades especiais para aproveitar este tempo sagrado, com grupos de oração que se dedicassem particularmente à devoção ao menino Jesus durante estes dias santos. Ele imaginava um mundo onde todos os cristãos conhecessem e aproveitassem esta oportunidade extraordinária de crescimento espiritual e de recepção de graças especiais. Seria como uma renovação geral da Igreja, uma primavera espiritual que traria frutos abundantes para toda a humanidade.
Esta era a grande esperança que animava Padre Pio em seus últimos anos de vida. Ver sua revelação sobre este período especial se espalhando por toda a Igreja, tocando milhões de corações, transformando incontáveis vidas, contribuindo para a santificação geral do povo de Deus. Era uma herança preciosa que ele queria deixar para as gerações futuras. Escreva Amém Padre Pio nos comentários se você quer ser instrumento para divulgar esta devoção especial. E agora, você que me ouviu até aqui, você que conheceu esta revelação extraordinária de Padre Pio sobre o período especial entre o Natal e o Ano Novo, tem em suas mãos uma oportunidade única de transformar não apenas sua própria vida, mas também a vida de muitas outras pessoas. Não deixe este conhecimento morrer com você. Partilhe-o, pratique-o, viva-o intensamente. Lembre-se de que Padre Pio não recebeu esta revelação apenas para seu próprio proveito espiritual, mas para o bem de toda a humanidade. Cada pessoa que se beneficiar desta graça especial estará colaborando para o plano de amor que Deus tem para o mundo. Cada família que aproveitar este período sagrado estará contribuindo para a renovação da sociedade. Cada comunidade que abraçar esta devoção estará ajudando na edificação do reino de Deus na terra. O tempo passa rápido e logo estaremos novamente celebrando o próximo Natal. Não desperdice esta oportunidade. Comece já a se preparar espiritualmente. Comece já a divulgar esta revelação. Comece já a viver segundo os ensinamentos de Padre Pio sobre este período extraordinário de graças. O menino Jesus está esperando por você. Ele quer derramar em sua vida tesouros de graça que você nem imagina. Mas ele precisa da sua colaboração, da sua abertura, da sua fé. Não o decepcione. Abra seu coração completamente. Entregue-se sem reservas e experimente o que significa viver verdadeiramente sob a proteção e orientação daquele que é o Salvador do mundo. Que Nossa Senhora, São José, Padre Pio e todos os santos intercedam por você durante este período especial. Que você experimente em sua própria vida os milagres extraordinários que acontecem quando sabemos aproveitar adequadamente este tempo sagrado entre o Natal e o Ano Novo. E não se esqueça de voltar aqui para contar nos comentários as graças que você recebeu. Seu testemunho pode ser a inspiração que outra pessoa precisava para também abraçar esta devoção. Juntos, podemos formar uma grande corrente de oração e intercessão que alcançará o céu e trará bênçãos abundantes para toda a terra. Que Deus abençoe você e sua família neste período especial e que o próximo ano seja repleto de graças, de paz, de alegria e de crescimento na santidade. No próximo vídeo, vou contar sobre outras revelações extraordinárias de Padre Pio que podem transformar sua vida espiritual. Não perca!